Coach, Carla, vamos para uma entrevista agora. Quero aproveitar a presença de vocês para a gente trazer informações nas redes sociais, principalmente nos últimos dias. Começaram ou voltaram a circular muitas informações sobre a ilha de Marajó, né? Muitas notícias falsas, inclusive, informações descontextualizadas, imagens de outros locais que foram parar na internet e muitos falou sobre a Ilha do Marajó. Tenho aqui até um texto, pessoal, não sei se vocês têm imagens aí da Ilha do Marajó para a gente ilustrar, não, né? Fato é que essas notícias, né, voltaram a circular e a Damares Alves, por exemplo, tem aqui falas da ex-ministra, atual senadora, né? Ela chegou a dizer na época que crianças do Marajó tinham dentes arrancados para facilitar a prática de sexo oral. Além disso, a Damares também falou que as crianças comiam alimentos pastosos para facilitar a prática de sexo anal. Algumas das falas que foram já desmentidas, né, da Damares Alves, elas voltaram à tona agora. Essas falsas falas voltaram à tona, assim como um vídeo que mostra várias crianças num carro, né, para falar sobre tráfico de crianças em Marajó. Essa cena foi gravada no Uzbequistão, não tem nada a ver com a Ilha do Marajó. Tem um outro vídeo também com crianças que na verdade é do Mato Grosso do Sul, que está circulando, indicando que seria acontecido na Ilha do Marajó, o que não é verdade. Assunto para a nossa entrevista é com Paula Camacho, ela é promotora do Ministério Público do Pará. Doutora, bem-vinda, boa noite já para a senhora. Bom, o que é verdade, o que é mentira nessas informações que estão circulando na internet? Fala para tentar expor de uma forma talvez um pouco mais responsável, técnica, acerca da situação do Marajó. Inicialmente, gostaria de me identificar, me chamo Paula Camacho, sou promotora de Justiça do Ministério Público do Pará, atualmente lotada na comarca de Breves. Acredito que seja o maior município da Ilha do Marajó. E de tudo que foi ventilado, na verdade, a nossa intenção não é negar a existência de crimes sexuais no Marajó. A gente sabe, a gente que trabalha aqui diariamente, a gente sabe que esses crimes acontecem. No entanto, a forma como ele está sendo veiculado nas redes sociais, de forma muito talvez sensacionalista, eles não se está levando em consideração a complexidade da Ilha do Marajó, do problema por trás da existência desses crimes. Informações sobre cemitério de corpos, cemitério clandestino de corpos vazios, tudo isso a gente já está buscando apurar, mas até o presente momento não passou de informações veiculadas em redes sociais, né? O que nós precisamos é que a população, de fato, ela denuncie aos órgãos de segurança pública, aos órgãos da rede de proteção da criança e do adolescente, para que nós possamos apurar todas as situações que chegam ao conhecimento, particularmente do Ministério Público. E isso tem sido feito de forma incansável, não só por mim, mas como os demais colegas que passaram já pela Ilha do Marajó e que ainda estão atualmente trabalhando aqui na ilha. Ô, promotora, a senhora, vocês nessa investigação de veiculação de notícias falsas, vocês já têm algum tipo de, digamos, pista ou suspeita da onde está vindo, se essas informações, como que essas informações falsas cresceram, se há um grupo por trás disso, se há algum tipo de organização que começou nesses últimos dias a movimentar de novo essas fake news? Você já tem algum tipo de identificação ou suspeita nesse sentido? Não, Carla. Na verdade, nesse momento, nós estamos ainda preocupados em reunir com a rede de proteção da criança e do adolescente. Num primeiro momento, quando tomei conhecimento acerca das denúncias que estavam sendo veiculadas por diversos vídeos que estão sendo publicados aí, inclusive alguns da própria cidade de Portel, na qual eu atuo também, nossa primeira ação foi convocar uma reunião emergencial juntamente com toda a rede de proteção, que, como vocês já devem saber, envolve uma complexidade de órgãos e serviços, né? Conselho Tutelar, CREAS, Secretário de Saúde, Secretário de Educação, até agentes comunitários de saúde, nós chamamos para essa reunião, para que naquele momento nós pudéssemos identificar se essas denúncias de fato estavam acontecendo e não estariam passando, não estariam chegando ao nosso conhecimento. E foi unânime naquele momento, juntamente com toda a rede,
que essas denúncias acerca de tráfico de órgãos, de tráfico de pessoas, não eram do conhecimento de nenhum ator da rede, né? Foi isso que nós detectamos naquele primeiro momento. Óbvio que nós não somos seres onipresentes, né? Não quero ter essa pretensão, mas o que posso garantir é que o Ministério Público do Estado do Pará, ele vem atuando de forma muito contundente, não só para coibir a prática de qualquer crime e violação contra criança e adolescente, mas também e principalmente para prevenir a prática desses delitos, né? A gente atua de forma a fortalecer a rede, buscar que seja fomentar capacitações desses agentes para que eles possam identificar qualquer sinal, a gente possa identificar e tentar atuar junto com a rede na proteção dos direitos dessas crianças e dos adolescentes. E se eu puder até exemplificar, quando cheguei na cidade de Portel, por exemplo, me deparei com vários casos de crianças, de adolescentes, desculpa, se automutilando. E essas notícias chegavam muito na promotoria e nós fomos investigar por que aquilo estava acontecendo. Então, às vezes, a criança ou adolescente, ela não faz a denúncia, ela não tem coragem, às vezes ela não tem um apoio na própria casa para fazer aquela denúncia. Mas aí o professor, a tia da merenda da escola, chega ao conhecimento, às vezes, do conselho tutelar por um vizinho, e nós entramos em cena, né? Chamamos a rede, chamamos a equipe do CREAS, para que a gente possa, de fato, apurar por que aquela adolescente estaria se automutilando e tentar, claro, a partir daquilo dali, fazer um trabalho de prevenção para aquilo dali não evolua. Doutora Paula, a senhora pretende ouvir a ex-ministra Damares Alves, hoje senadora, que foi a primeira a fazer denúncias em 2022, quando ela estava no governo ainda, né? Denúncias gravíssimas, escatológicas sobre o que acontecia na Ilha de Marajó. Na época foi tudo desmentido, não passava de fake news. Mas a coisa ficou, tanto que agora voltaram de novo as mesmas denúncias e tal. Então eu queria saber da senhora o que o Ministério Público já fez e pode fazer para acabar com essa exploração política e religiosa cada vez mais violenta na região. E por que na Ilha de Marajó, que é tão bonita, que é uma beleza, por que lá apareceram essas denúncias? Por favor, se a senhora puder explicar. Tentarei. Ricardo, na verdade, na época, nós oficiamos, o Ministério Público do Estado do Pará oficiou a então ministra, a fim de que pudessem ser apresentadas as provas mencionadas, da mesma forma que estamos fazendo agora com os autores que estamos conseguindo identificar dos vídeos que estão sendo disseminados. Aqueles que possuem, que dizem possuir, né, provas, vídeos ou qualquer indício da existência de crime, nós estamos notificando para que apresente e, a partir daí, nós possamos realizar uma investigação de fato efetiva. No primeiro momento, o que chegou ao meu conhecimento foi essa situação do suposto cemitério clandestino em Portel, já que teria sido encontrado após uma operação da Polícia Federal, e a Polícia Federal aqui do Estado do Pará já me respondeu que, de fato, não houve essa operação, inclusive pediram e solicitaram as informações que eu tinha disponível para que eles pudessem também estar apurando essas notícias de supostos crimes. Na verdade, a nossa maior preocupação atual adoraria que o Ministério Público pudesse resolver sozinho o problema do Marajó, principalmente da violência sexual contra crianças e adolescentes. No entanto, o nosso maior desafio aqui na ilha, como Ministério Público, não é nem o crime em si, que já é bastante desafiador. A título de exemplo, nós não possuímos no Marajó um centro de perícias, né, para realizar os laudos nos casos desses crimes sexuais. E nosso maior desafio não é nem essa apuração do crime em si, mas os indicadores sociais, que eles acabam dificultando muito, né? Inclusive com a efetivação da própria rede de proteção da criança e adolescente. E como o senhor bem pontuou, o Marajó não é só isso que falam nas mídias, o Marajó é um conjunto de ilhas de uma exuberância maravilhosa, magnífica, beleza natural aqui não falta, a gente dá, aluga e empresta. É muito bonita a Ilha do Marajó, mas realmente os desafios políticos sociais, né, socioeconômicos aqui são significativos. E é trabalhar em cima deles que nós teremos, talvez, aí uma melhora no cenário como um todo. A gente analisar o crime da violência sexual
de uma forma muito isolada, uma forma irresponsável de lidar com o problema. A título de exemplo, a maior parte da população da ilha vive em zona rural. E para quem está acostumado a viver na cidade, pegar um ônibus, na pior das hipóteses, né, e ir para uma zona rural, para ir para uma comunidade, aqui na Ilha do Marajó, às vezes, para chegarmos em algumas comunidades ribeirinhas, isso é muito comum, é preciso 14 horas de voadeira, né? 14 horas naqueles barquinhos, que a gente chama aqui de barquinho poque-poque, né? Vai fazendo aquele barulhinho. Então, e a maioria dos municípios não possui um serviço intramunicipal desse serviço. Então, é muito difícil. Esses atores todos que compõem a rede, eles possuem desafios é, enormes na tentativa de se buscar uma efetivação concreta dos direitos das crianças e dos adolescentes. É preciso olhar para o problema de uma forma generalizada, de uma forma complexa, para que a partir daí a gente, de fato, consiga ajudar o Marajó a melhorar todos os seus indicativos. Ô, doutora, o Coach colocou aí essa exploração política, né, de um problema tão grave. Eu corroboro com todas as belezas que você falou do Marajó, sou uma fã da ilha. Mas, assim, na época, a ex-ministra Damares, quando ela trouxe à tona essa questão, logo depois, o então governo anunciou um programa, né, o Abrace Marajó. Aí eu faço duas perguntas à senhora. Esse programa teve algum efeito prático? Melhorou em algo? Esse cenário na ilha. E aí, dois, a senhora via MP, né, ou via talvez o governo estadual, há alguma intenção, ou o governo federal pode, de alguma forma, não sei se via Ministério da Educação, via Ministério da Saúde, via outros, Ministério dos Direitos Humanos, não sei, exatamente como o governo pode ajudar a minimizar esse problema e de que forma o Ministério Público está contando com o apoio desse poder público, né, na região? Olha, Carla, acerca do Programa Federal do Abraço Marajó, eu não posso dar maiores detalhes, porque, enfim, eu acho que talvez quem pudesse dizer que se ele está sendo efetivo ou não seria a população, né? Nós atuamos realmente de forma extragoverno, o Ministério Público, a gente tenta atuar nessa melhoria e nessa conversa, né, dos problemas junto ao poder público. Claro, a intenção do Ministério Público não é simplesmente judicializar demandas, pelo contrário, nosso interesse maior é tentar, de forma extrajudicial, com base em diálogos, ou instrumentos que não sejam jurisdicionais, numa tentativa de colocar essas políticas públicas fora do papel, mas talvez a maior contribuição que as três esferas do governo possam dar no Marajó é realmente na efetivação de políticas públicas reais, concretas, né? O Marajó, ele precisa de uma melhoria nos seus índices socioeconômicos, no IDH. Nós temos aqui 17 municípios, dentre os quais praticamente 14 constam na lista dos piores IDHs do país. Então, isso reflete em todo o restante. Se nós não temos educação de qualidade, uma prestação de serviço de saúde efetiva, essas distâncias dos centros, das sedes do Marajó, tudo isso atrapalha e dificulta muito as melhorias da realidade socioeconômica do povo marajoara. Promotora Paula Doutora Paula, disse que a Camacho, senhora chegou. a última pergunta então do Coach. Vai lá, Coach. Bem rápido. Vai lá. Disse que a senhora chegou à Ilha do Marajó. Qual foi o caso que a senhora tomou conhecimento que deixou a senhora mais impressionada com essas denúncias todas que aconteceram? Qual foi o caso pessoal que a senhora viu de perto e conheceu uma história que a senhora vai levar no dia que sair da. Ricardo, eu estou na Ilha do Marajó desde 2019, né? E não só como promotora, mas como mãe, todo e qualquer caso que envolva abuso ou violação de direitos de criança e adolescente, ele mexe muito com a gente. No momento que não mexer, a gente perde a humanidade. E a partir disso daí, nenhuma boa profissional a gente pode se considerar, né? Esses casos que envolvem crianças e adolescentes realmente mexem muito com o pessoal da rede, e eu me incluo nela, porque são pessoas que a gente se coloca no lugar. A gente se coloca no lugar de uma mãe que tem uma criança vítima de um crime desse. Mas na minha carreira como promotora, eu posso dizer que talvez o caso que me marcou mais não foi nem no Marajó, foi fora do Marajó. Perfeito. Paula Camacho, obrigado Obrigado. pela entrevista conosco, a participação aqui conosco, pela entrevista. Um abraço, bom trabalho para a senhora.
Eu que agradeço, Diego, a oportunidade de colocar o Marajó no mapa também por meio de outros tópicos que não sejam apenas as mazelas que a gente sabe que existem. Mas o Marajó é belíssimo, convido a todos a conhecer. A população marajoara é a população feliz, é uma população que não compactua com esse tipo de crime, que não acha normal tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, nem exploração sexual. São pessoas do bem e que merecem respeito acima de qualquer coisa. Posso contar uma, enquanto eles arrumam aí, posso contar uma questão pessoal do Marajó? Deve, vai lá, Carla. É impactante. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, há uns anos atrás, pula essa parte, bastante, mais de década aí, eu fui para a Ilha do Marajó e fiz um livro-reportagem com algumas colegas, né? A gente passou um mês lá na ilha, foi uma experiência muito interessante. E essa questão da exploração sexual, ela é muito chocante mesmo. O coach perguntou para a promotora uma questão marcante, e aí eu conto uma minha, assim, eu entrevistando uma menina de 18 anos, ela estava no quarto filho. Ela, assim, as meninas de 12, 13 anos, todas, um, dois filhos, assim, era impressionante, assim, você andava na praça principal de Soure, que é a capital, digamos assim, da ilha, e você conversava com adolescentes e todos eles, assim, era uma coisa muito precoce, assim, era muito assustador. Então, eu acho que é uma realidade, realmente, a ilha, ela é linda, como a promotora colocou, tem praias maravilhosas, tem passeios incríveis, mas uma realidade, principalmente nessa esfera aí de educação sexual, muito carente. Isso eu digo há 20 anos atrás, né? Infelizmente é um cenário que ainda continua, mas eu testemunhei um pouco disso lá e era bastante, assim, chocante, viu, Kennedy, desculpa, Coach e Diego. Foi uma experiência realmente muito impactante, assim, para mim ver isso. E aí eu fico triste pensando que 20 anos depois os problemas não só não melhoraram, como infelizmente aí, ao que tudo indica, pioraram, né? É muito triste, porque realmente é um lugar muito bonito do nosso país, enfim. Só Exato. contando aí um pouco. Não, é verdade. Eu acho que os problemas eles devem ser apontados, né, cobrar soluções, mas com base em fatos, né? Não dá para também ficar criando fatos e criar um pânico de uma maneira geral, né? Acho que são problemas sérios, questões sérias